Olá, tudo bem com você? Vamos então para a nossa lição de terça-feira. Olha, vou lembrar de novo. Se você não é inscrito, se inscreva. Nos ajude a chegar aos 1000 inscritos. E agradeço muito a todos vocês que estão ajudando, que estão fazendo seus comentários. De vez em quando eu vou trazer um comentário aqui de vocês e falar sobre ele, comentar sobre ele. É importante o comentário. Pode fazer até alguma sugestão. Será bem-vindo. Bem, então não esqueça de acionar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus amigos e seus familiares. Vamos então para a nossa lição de terça-feira. Quem disse que você poderia fazer isso? Que desafio os líderes apresentaram? Como Jesus reagiu? Marcos 11, 27 a 33. Com que autoridade você faz essas coisas? E Jesus disse que responderia se eles respondessem a seguinte pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? Em primeiro lugar, havia um plano maligno dos principais sacerdotes e escribas. Em vez de se arrependerem, endureceram ainda mais o coração. E, em vez de obedecerem ao Messias, tramaram a sua morte. Em segundo lugar, uma pergunta maliciosa. Os líderes do templo e do culto buscam um meio para acusarem o Messias. Querem encontrar uma causa legítima para o condenarem à morte. Vamos ler Marcos 11, 27 a 38. Mais uma vez, voltaram a Jerusalém. Enquanto Jesus passava pelo templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? E Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas, se vocês responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me. Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará: por que não creram em João? Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Tinham medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era um profeta. Por fim, responderam: não sabemos. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Vejam bem, a pergunta aqui de Jesus não foge ao foco. O batismo de João tinha tudo a ver com a sua autoridade. João era um profeta de Deus, reconhecido pelo povo. E eles rejeitaram a mensagem de João. Se eles respondessem não, o povo os condenaria. Se eles respondessem sim, estariam reafirmando a autoridade divina de Jesus. Os principais sacerdotes, escribas e anciãos, encurralados pela pergunta de Jesus, preferiram mentir para não enfrentar a verdade. Abafaram a voz da consciência, tamparam os ouvidos à verdade e mergulharam nas sombras espessas da hipocrisia. Jesus não entrou numa discussão infrutífera com os inimigos, nem perdeu tempo com suas perguntas de algibeira. Bem, agora vamos ao capítulo 12 ler a parábola dos lavradores maus em Marcos 12, 1 a 12, nova versão transformadora. Então Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois, arrendou o vinhedo
alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um dos seus servos para receber a parte da produção. Os lavradores agarraram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo, mas eles o insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto. Outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos, até que só restou um, seu filho muito amado. Por fim, o dono o enviou, pois pensou: certamente respeitarão o meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: aí veio o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar a posse dessa terra. Então o agarraram, o mataram e jogaram seu corpo fora do vinhedo. O que vocês acham que o dono da vinheta fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor. E é maravilhoso de ver. Os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eram eles os lavradores maus a quem Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Israel foi escolhido por Deus para desempenhar um papel importante na história, ser luz para as nações. Contudo, esse povo desobedeceu a Deus, perseguiu seus profetas, rejeitou a mensagem e perdeu sua oportunidade. Jesus conta essa parábola para revelar aos líderes aonde seus pecados iriam conduzi-los. Eles já tinham permitido que João Batista fosse morto, mas em breve, eles mesmos iriam chamar pela morte do Filho de Deus. Os líderes religiosos, em vez de promoverem a verdadeira adoração a Deus, transformaram a estrutura religiosa num esquema para buscarem lucro. O templo perdeu seu sentido. O culto foi secularizado. Os rituais sagrados foram esvaziados e o povo afastado de Deus. Israel fracassou no seu propósito, mas Deus não. Ele escolheu para si um povo procedente de todas as nações para adorar o seu nome e proclamar sua palavra até os confins da terra. Israel é a vinha de Deus. Ele chamou esse povo não por ser mais numeroso, mas por causa do seu amor incondicional. Deus cercou Israel com seu cuidado, libertou, sustentou, guiou e o abençoou. Deus plantou essa vinha, cercou-a com uma sebe, construiu nela um lagar, colocou uma torre. Toda a estrutura estava pronta, nada ficou por fazer. Tudo Deus fez pelo seu povo. Deus pune os rebeldes e passa a vinha a outros. A oportunidade de Israel cessa e aos gentios é aberta a porta da graça. Israel rejeitou o tempo de sua visitação. Rejeitou aquele que poderia resgatá-lo. A pedra era um conhecido símbolo do Messias. Bem, não perca a lição de quarta. Deveres terrenos e resultados celestiais. Até amanhã, se Deus permitir.